Hoje eu quero conversar com vocês sobre um filme, como o título do vídeo já te dá um pequeno spoiler, um filme que eu considero perfeito. Quando eu digo perfeito, eu me refiro a dois pontos, na verdade. O ponto de vista técnico e o ponto de vista da experiência. Que são dois pontos que eu vejo que dentro do meio cinéfilo, digamos assim, causa uma certa polêmica. Então, por exemplo, há filmes que tecnicamente são incríveis, mas a experiência para a pessoa, né, no caso, você que assiste o filme, eu que assisto o filme, não é tão boa assim. Há filmes onde a experiência é excelente, mas tecnicamente o filme não é tão bom. Então, nesse primeiro vídeo de uma série que eu pretendo gravar aqui no canal, eu quero trabalhar alguns filmes que, na minha concepção, dentro da minha experiência e do meu conhecimento, pouco, mas um conhecimento que eu tenho em filmes, eu considero perfeito, né? O primeiro filme que eu escolhi é Um Retrato de uma Jovem em Chamas. É um filme de 2020. Eu assisti do ano, né? Inclusive que esse filme foi lançado. Gosto muito da diretora desse filme. Não sei se vocês já assistiram outros filmes dela, mas provavelmente o mais conhecido, digamos assim, né, é o Tomboy. É a mesma diretora desse filme. No entanto, O Retrato de uma Jovem em Chamas, na minha concepção, é o melhor filme dela, né? Do que se trata, né? Esse filme conta a história do quê? Vamos lá. É um filme é um romance, na verdade, de época entre duas mulheres. Logo no início, nós não somos apresentados a uma história, como que eu posso dizer, que você nunca tenha assistido ou visto antes. Já encontramos inúmeros filmes e séries e livros com essa temática, né? Um romance meio que proibido entre duas mulheres ou entre dois homens, numa época ali entre o século XVII, XVIII, XIX, né? Então esse filme tem essa história. Olha, é um romance, você lê assim a sinopse rápida, é um romance entre duas mulheres. Só que o filme é muito mais do que isso. Por quê? Quando eu assisto esse filme, eu comparo com outros filmes. Quem é cinéfilo ou uma pessoa que lê muitos livros, quando você lê ou quando você assiste um filme, na sua cabeça você começa a associar e a lembrar de outros filmes, de outras histórias. Você meio que compara, né, essas histórias e os filmes. Eu comparei esse filme com Azul, a Cor Mais Quente. Na minha concepção, tudo que o Azul, a Cor Mais Quente erra, esse filme acerta. Eu vou contar nesse vídeo por que eu acho isso. Então vamos lá. Marianne é uma jovem, né, pintora, excelente por sinal, né, século XVIII ali. Ela meio que é contratada, entre aspas, pela mãe de Heloise, que é uma moça jovem, bonita, que meio que está prometida, digamos assim, entre aspas, né, a se casar com um homem da Itália. Só que essa Heloísa é uma pessoa muito difícil. Ela não gosta de posar para os seus respectivos pintores, né? Na época, tinha toda aquela coisa do quadro, né? Olha, você vai casar com fulano de tal, então eu vou pintar um quadro de fulano de tal e envio aí no seu país para você, né, ver com quem você vai casar. Essa Heloísa não gosta. Então o que a mãe faz? Esperta. Contrata essa Marianne, que é uma mulher muito boa na pintura, e ela diz o seguinte: olha, dificilmente a minha filha vai posar para você, então eu peço que vocês conversem, que vocês caminhem juntas e tal. A Marianne que começa meio que, entre aspas, a analisar o corpo da Heloise, que é a sua musa, né? Eu não diria que é a sua musa, porque a musa me remete a canção, poesia, livro, ou, por exemplo, uma obra de arte. A impressão que eu tenho quando eu assisto esse filme é que a Marianne, no início, o olhar dela é um olhar profissional, do tipo, eu vou dar uma olhada aqui na orelha dela, como que é o lóbulo,
o formato do nariz, o formato do queixo, a grossura dos lábios, o tamanho dos dedos da mão. Como a Heloise não está posando para ela, ela precisa capturar todos os detalhes do rosto e do corpo da Heloise. Só que com o passar do tempo, ela se apaixona. Ela se apaixona pela Heloise. Há eu não diria nem um enamoramento, mas as duas se apaixonam uma pela outra. Existe uma tensão sexual entre as duas, existe, mas não é explícita, é implícita. Esse filme é um dos filmes mais sutis em seu texto e contemplativos que eu já assisti. Há muitos planos abertos, no mar, dentro de um castelo. Quase não tem diálogos longos ou monólogos, mas há momentos extremamente simbólicos nesse filme. Há pequenos signos nesse filme. E a fotografia desse filme é uma das melhores que eu já vi. Então, basicamente começa o filme assim, né? Esse trato entre as duas, entre a mãe da Heloise e a Marianne. Olha, você tem tantos dias para passar aqui e você precisa me entregar esse quadro, né? Só que a Heloise é uma mulher que está sempre com raiva. Inclusive, a própria família dela passou por um trauma terrível com a sua irmã, que cometeu suicídio, né? As duas começam a conversar e estabelece uma relação ali de conversa, né, de troca. A Marianne decide, então, no último dia, no dia que ela precisaria entregar o quadro, né, para a mãe da Heloise, a borrar esse quadro. Ela não se sentiu satisfeita com o resultado final, porque a própria Heloise joga isso na cara dela. Diz que a imagem que está no quadro não condiz com a imagem que, lá no fundo, a Marianne sabe que ela não é. Um dos pontos assim nesse filme que eu gosto bastante diz respeito a essa brincadeira com a imagem. No caso, o pintor ali, está pintando não a Heloise como ela realmente é. Está pintando a imagem que ela cria de Heloise. Uma metáfora que, ao meu ver, é belíssima em relação à paixão, ao amor. Eu não me apaixono pelo outro como ele realmente é. Eu me apaixono pela imagem que eu crio desse outro. Pela imagem que eu crio desse outro em meu inconsciente. É um filme que está falando de imagens, de figuras. São duas mulheres apaixonadas, no caso, a Marianne apaixonada pela Heloise, que está pintando a sua amada, está desenhando a sua amada, rascunhando ali a sua amada, o corpo da sua amada, a forma. Só que essa pintura aqui, quando a Marianne está olhando para Noemi, é o olhar dela. Então olha só que metáfora interessante do amor. Tipo, eu não amo o outro como ele realmente é. Eu amo uma imagem que eu crio desse outro. A imagem que eu crio desse outro em meu inconsciente, né? Uma frase, por exemplo, se eu não me engano, de uma música da Marília Mendonça, que ela diz, né? Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Só que esse jogo aqui de luz, né? Brincando com essa metáfora aqui do pintor. De luz, de imagem, de cor. Quem pinta é a Marianne. Só que a Heloise, com o tempo, passa a amar a imagem que ela vê através não da tela, mas dos olhos da Marianne. Ela passa a se amar, se admirar, digamos assim, através dos olhos da Marianne, não tanto do pincel. Mais uma vez, estamos falando de amor, né? A partir do momento que, quando nos apaixonamos por alguém, nos colocamos nesse lugar de objeto, né? Eu procuro ser para o outro aquilo que eu suponho que o outro deseja que eu seja. Há um jogo aqui. No início, Marianne admira Heloise. Depois, Heloise passa a admirar Marianne. E depois, Heloise e Marianne passam a se admirar uma através do olhar da outra. São duas mulheres aqui que, de certa forma, não podem, entre aspas, decidir o que fazer de suas vidas por conta do cenário onde vivem, da época onde vivem. Então, assim, a Marianne, por exemplo, é uma pintora que pinta
nus masculinos, por exemplo, escondida, porque uma mulher na época não pode fazer esse tipo de coisa. Ela, por exemplo, vai continuar os negócios da família, quando na verdade gostaria de ser uma artista, né? Uma pintora. A Heloísa é a mesma coisa, vai precisar casar com um cara, né? Que ela nem conhece, já está prometida a esse casamento. Então é um romance aqui de época, né? É um filme que pode ser caracterizado como filme LGBT, só que o filme é mais do que isso. Por que é mais do que isso? É um filme que ele é dirigido por uma mulher. E isso muda completamente. Por que muda? No filme O Azul é a Cor Mais Quente, é um filme dirigido por um homem, conta a história também de duas mulheres, também de uma que se torna quase que uma musa para outra, só que é um filme que é demasiadamente exagerado nas cenas de sexo. Há uma cena de sexo de mais de 15 minutos nesse filme. São cenas de sexo para o deleite da fantasia masculina. Nesse filme, Um Retrato de uma Jovem em Chamas, não temos nenhuma cena de sexo. Há um nu frontal, rápido, mas não há nenhuma cena explícita de sexo. Mas há signos que as duas transaram. O texto aqui é implícito. Não sei se você já assistiu filmes dos anos 40, 50 e 60, mas quando um casal transava, e não podia mostrar ali no filme, haviam certos signos. Que signos eram esses? Um homem ou uma mulher acendia um cigarro, você via um lençol assim em cima da cama, os dois tomando café no dia seguinte. São signos ali implícitos que quando você assiste, você pesca. Nossa, os dois tiveram uma noite junto, né? O signo aqui como algo, alguma coisa que representa alguma coisa para alguém. Então, por exemplo, você está andando de carro, você vê o sinal vermelho. O sinal vermelho é um signo. É um signo que passa para você o seguinte: pare. Você precisa parar aqui para as pessoas atravessarem a rua. Se você está numa ilha deserta, por exemplo, e você encontra uma pegada que não é sua, um pé menor ou maior que o seu, essa pegada é um signo. Marca para você o seguinte: olha, nessa ilha você não está só. Esse filme há vários desses signos. As duas ficam num lugar e acordam no outro. Há muito. A câmera foca demais no rosto das duas. E se você for parar para olhar, para analisar, são rostos que ao mesmo tempo são diferentes. Os contornos e os adornos e as formas do rosto são belíssimas. Tipo, as duas atrizes são lindíssimas. E a diretora dá uma ênfase absurda nesse rosto aqui das duas. Porque, inclusive, como é que eu posso dizer? É a parte da pintura que a Marianne borra no final. No final, entre aspas, né? Porque ela, a partir do momento que ela faz isso, ela passa 5 dias com a Heloise vivendo ali no castelo, só as duas, né? Onde tem esse romance. Então, a maior dificuldade da Marianne aqui não era nem tanto pintar o corpo, porque o corpo de ambas eram parecidos, entre aspas. A própria Marianne poderia vestir ali aquele vestido verde, né, do quadro, mas a dificuldade dela era o rosto. Era conseguir ler o rosto da Heloise. As formas. Não o rosto em sua estrutura física, mas o que o rosto de Heloise estava querendo dizer. Então, há um componente aqui quase que enigmático nessa personagem. As duas se apaixonam profundamente nesses dias, só que a vida, entre aspas, volta ao normal, né? A Marianne, no caso, vai embora, né? Entrega ali o quadro, ela consegue entregar o quadro para a mãe da Heloise, e a Heloise casa com, né, o respectivo homem que ela estava destinada a casar. Destinada, né? Destino. Não havia escolha ali. Não havia poder de decisão do tipo, olha, não quero casar. Não era esse caso. E o seguinte, antes desse último dia, elas transaram e a Marianne estava desenhando uma imagem que ficaria com ela. Do tipo, quando você for embora, eu vou ter uma imagem de você. A Heloise vira para ela e diz o seguinte, mas eu não vou ter imagem nenhuma sua. Aí a Marianne diz, olha,
Escolha uma página do livro que ela estava lendo ali. Página 28. Aí a própria Marianne se desenha. Coloca um espelho na frente da virilha da Heloísa e se desenha nessa página 28. Preste atenção, nessa página 28. No final do filme, anos depois, a Marianne vai numa espécie de uma exposição de arte e tal, e ela encontra um quadro. Quadro esse que tem a imagem ali, né, a figura da Heloísa, já um pouco mais velha, com uma filha. E quando ela olha para a mão dessa imagem, essa mão está com o dedo indicador e o dedo do meio entre as páginas de um livro. Quando ela olha de perto, o livro é a página 28. Então, mesmo depois de anos, ela não esqueceu a Marianne. E ela sabia que em algum momento a Marianne, né, olharia esse quadro. Estava ali a página 28. No final do filme, final mesmo, ela encontra a Heloísa de longe, num espetáculo, né, na ópera, que está tocando uma música. Música essa que a Marianne, no período que as duas estiveram juntas ali no castelo, tocou para ela pela primeira vez no órgão. É a melhor cena do filme, onde o rosto da atriz, somente o rosto, expressa tudo aquilo que as duas viveram, mas que não foi permitido viver mais do que aquilo. O romance das duas, o romance propriamente dito, só durou 5 dias. Assim como em Titanic, que só durou 2 dias, o romance do Jack e da Rose. Só que a Heloise nunca esqueceu a Marianne. Então é um filme belíssimo. Óbvio, esse vídeo tem spoilers, mas vale a pena você assistir, porque o seu olhar pode ser completamente diferente do meu, né? Eu sou um homem falando do que entre aspas, me impactou nesse filme. Você, como mulher, vai ter outra visão. Você, se for uma mulher lésbica, vai ter outra visão. Mas é um filme tecnicamente perfeito, assim. Perfeito. Alguns pontos podem até incomodar certos espectadores ou tornar a experiência diferente, mas quando você começa a estudar, isso é muito coisa de cinéfilo, né? Quando você começa a estudar a linguagem cinematográfica de um diretor, o seu olhar muda. Porque um cinéfilo, ele não assiste um filme como uma pessoa que não é um cinéfilo. A pessoa que não é um cinéfilo, ela assiste o filme e ela toma como referência, digamos assim, principal, a sua experiência. Se o filme é bom, se o filme é ruim, se o filme emociona, se o filme intriga, se o filme faz a pessoa pensar, se o filme faz a pessoa chorar, se o filme faz a pessoa rir. O cinéfilo não. Ele pensa em todos esses aspectos técnicos e ele procura entender e compreender a linguagem cinematográfica do diretor. Então, por exemplo, se você indica um filme do Almodóvar para uma pessoa que nunca assistiu nenhum filme do Almodóvar, ela vai ter uma impressão. Se você assiste o filme do Almodóvar tentando compreender a sua linguagem cinematográfica através de outros filmes, o impacto é completamente diferente. Então, por exemplo, você assiste um filme do Almodóvar, nossa, ele gosta muito de vermelho. A paleta de cores tem sempre cores quentes, né? Vermelho e tal. Aí você assiste outro filme, nossa, mas ele gosta de trabalhar essa figura da freira, da prostituta. Ele gosta de trabalhar essa figura da freira, da prostituta, da esposa e da mãe. Ele gosta de trabalhar famílias aqui, entre aspas, meio que disfuncionais. Seus personagens masculinos, em sua maioria, são personagens, entre aspas, castrados e impotentes. Você começa a assistir os filmes do Almodóvar com outro olhar. Por quê? Você passa a compreender a linguagem cinematográfica desse diretor, né? Então, muito do mania de cinéfilo mesmo é estudar esse tipo de linguagem. E essa diretora é excelente nisso. Tipo, os filmes que ela trabalhou, né? Posso gravar outros aqui nesse canal também. É um filme que, na minha concepção, é perfeito, assim. Fotografia, se você é fotógrafo, se você trabalha com fotografia, ou se você admira certos filmes onde a fotografia é incrível, esse filme é absurdo. Técnicas de direção, técnicas de edição, roteiro, principalmente essa questão dos signos. Esse filme brinca muito com isso. Então, por exemplo, tem uma cena onde elas estão lendo um livro, uma história, se eu não me engano, uma história trágica, né, grega, e há um determinado personagem que precisa decidir ou não
ir embora. Se ele vai embora e não olha para trás, para não ver a amada, ele sobrevive. Mas se ele olha para trás e enxerga essa amada, ele, entre aspas, não sobrevive. E aí as três personagens ali ficam discutindo a respeito disso. Aí a Marianne diz assim, ele olhou no final para sua amada porque ele queria ter uma última lembrança. E lá na frente, a última lembrança que a Marianne, no caso, tem da Heloísa é o desenho. É o desenho e o quadro. O filme, o título do filme, né, Retrato de uma Jovem em Chamas, diz respeito a uma cena específica. Que as mulheres estão cantando ali numa espécie de um vilarejo e o vestido, né, a ponta do vestido da Heloísa acaba sendo queimado. E ela olha aquela imagem ali e tal, dessa jovem, né, o retrato de uma jovem em chamas. Só que essa lembrança aqui desse retrato, essa imagem, não reside apenas na tela, mas no inconsciente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Assista o filme está disponível no Telecine. E até a próxima.